Olá, como vai? Espero que você esteja bem. Eu sou o Érico, bibliotecário no Centro Universitário Senac Santo Amaro e Senac Nações Unidas. É um grande prazer contar com a sua presença, com a sua audiência nessa conversa sobre o livro A Falência, escrito pela autora Júlia Lopes de Almeida, obra que atualmente está sendo cobrada no vestibular da Unicamp. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, cacheado, barba castanho escuro também, e estou usando uma camiseta cinza simples, sem nenhuma estampa, e o meu fundo é na cor branca. Essa descrição compõe as ações de inclusão do nosso bate-papo, e em breve eu pedirei para as nossas convidadas também se descreverem. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o livro A Falência. A obra é ambientada na cidade do Rio de Janeiro, em 1891, onde nesse romance nós somos apresentados a personagem Camila, uma jovem humilde que se casa com um rico comerciante de café chamado Francisco Teodoro. A relação entre ambos é estabelecida mais em razão do que a riqueza proporciona do que propriamente por amor. Esse sentimento que depois Camila vai descobrir nos braços, se apaixonando por um outro personagem, que eu não vou dar spoilers agora. E aí, no entanto, após um negócio mal sucedido, o Francisco e a sua família são levados à falência. O nome da nossa obra aqui que está sendo discutida. E aí tudo isso coloca à prova esse grande ideal, esse modelo de família. Esse bate-papo, ele tem como objetivo ampliar a experiência e o conhecimento dos estudantes, vestibulandos, demais interessados sobre o livro A Falência, buscando a construção de um repertório e também de um senso crítico sobre os tópicos abordados na obra. Então agora, para participar dessa conversa, para a gente começar esse bate-papo, eu conto com a presença de duas convidadas muito especiais, ambas professoras do ensino médio técnico do SENAC. A primeira que eu chamo aqui para a gente conversar é a Josi. Ela é graduada em Letras, com habilitação e licenciatura em Português pela Universidade de São Paulo. É mestre em Literatura Brasileira, também pela USP. Desde 2011, professora de ensino fundamental e médio na rede pública do Estado de São Paulo e professora da área de linguagens do ensino médio técnico do SENAC Lapatito. Olá, Josi, você pode se descrever, por favor? Olá, oi todo mundo. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, estilo black, e estou usando uma camisa azul escura. E o meu fundo está desfocado. Excelente, seja bem-vinda para o nosso bate-papo. E também temos aqui a presença da Renata, que é técnica em turismo pelo Senac Bauru e graduada em História pela Universidade de Sorocaba. Tem experiência na área de História, atuando principalmente nas temáticas História da Educação, Ensino de História e Metodologias Ativas. Atualmente, ela leciona no Senac Sorocaba para as turmas de ensino médio técnico integrado na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Renata, olá. Você pode se descrever também? Olá, boa noite para todos e todas. Eu sou uma mulher branca, de cabelo encaracolado na altura do ombro, castanho. Eu estou vestindo uma blusa verde escura, de manga comprida, e o meu fundo é branco. Excelente, bem-vinda também. E quem colabora para mais pessoas participarem dessa conversa é o nosso intérprete de Libras, o Márcio Figueiredo de Souza, que é um homem branco, que hoje está usando uma camisa preta em um fundo branco. Márcio, seu trabalho é muito importante para nós também. Obrigado pela presença. Então, vamos lá? Eu pensei em começar essa conversa, esse bate-papo, lançando a primeira pergunta, assim, que é como a história de A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, é contada. E aí eu vou lançar aqui essa pergunta para. Pode ser a Josi. Tá, obrigada. Bom, a história da falência ela é contada em terceira pessoa, ou seja, o narrador não está participando da história.
e é um narrador onisciente, né? Aquele que conhece a fundo as angústias, os pensamentos das personagens, e essa narrativa, ela se desenrola de uma maneira muito lenta, né? Tanto que os grandes acontecimentos dessa história vão se dar mais para a parte final do livro, né? E aí essa primeira parte, que corre lenta, a Júlia Lopes de Almeida vai trabalhando, vai compondo ali as características das personagens, né? Ela vai ambientando, obviamente, como é característica do realismo do século XIX, fazendo bastante descrições do tempo, dos ambientes, mas, acima de tudo, ela usa essa lentidão da história para compor as personagens, né? Então, aos poucos que a gente vai descobrindo características aí do protagonista, o Francisco Teodoro, aos poucos que a gente vai percebendo o quanto ele é orgulhoso, né? E o quanto ele se preocupa com as aparências, com as questões das aparências, a ponto de estar tão preocupado com questões financeiras e investir bem a mulher e as filhas e tal, e mostrar isso para o mundo, que ele acaba não se dando conta que a mulher dele, a esposa, a Camila, está tendo uma relação extraconjugal, né? Então, tudo isso vai sendo construído aos poucos, e a autora vai retomando, né? O narrador vai fazendo isso também, vai fazendo flashbacks da vida do Francisco Teodoro no meio, então a narrativa ela vai e volta também, ela está no presente, ela conta o presente, mas também retoma coisas do passado para que os leitores e as leitoras entendam melhor, e tudo isso é para compor aí, né, para deixar claro as características psicológicas das personagens, inclusive, uma característica aí que está ligada à importância desse texto, né, tipo, a caracterização psicológica dessas personagens, que antes, né, ou nesse período aí da Júlia Lopes de Almeida, é tão bem vista na obra do Machado de Assis, por exemplo. Excelente. E aí eu fiquei pensando, assim, com a sua fala, em que contexto histórico esses personagens vivem, né, e como eles se relacionam ali com a sociedade e tudo mais. E aí eu pensei numa pergunta que eu vou lançar aqui para a Renata, que é: de que forma esse livro ajuda a contar a história do nosso país? Enfim, conta um pouquinho sobre isso para a gente. Conto sim. Acho que toda obra ela explica um pouco, e o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é o ano, tanto da publicação quanto do ano em que se passa a obra, né? A obra é publicada em 1901, mas ela se passa em 1891. E é um ano muito marcante para a sociedade brasileira. A gente está há poucos anos, em 1888, a abolição da escravatura, numa sociedade que não virou essa chave, né? Esse não é um processo rápido. Então, a gente permanece numa sociedade bastante escravocrata. É uma sociedade que acabou de lançar uma nova forma de governo, que é a República, que vem toda carregada com uma ideia de exercício de cidadania, de acesso à democracia, para além da elite, mas isso já cai por terra no próprio momento que a República é implementada, porque ela vem através de um golpe, né? Então, a gente tem um militar, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, que entra para o governo. Ele é o primeiro, a gente vai ter num total, desse período que a gente chama, que vai até 1894, de República Velha, 2 militares no poder. Aí, então, com a República Oligárquica, que também ainda não muda muito a sociedade, que a gente vai ter um presidente eleito e não militar, né, um civil. Essa sociedade, com o advento da República, vai fazer com que os privilégios permaneçam e as exclusões até aumentem, né? Vai mostrando para a gente o quanto a desigualdade social é marcada nessa sociedade. E tudo isso que a Josi foi trazendo para a gente, né, dos próprios personagens, eles que vão mostrando para a gente como que a sociedade se figura, como que ela se comporta. Então, por exemplo, se a gente fala da Camila e do Teodoro, a Camila é essa mulher, dona de casa, casada com esse homem rico, que está dentro de uma relação conjugal que não é o que ela gostaria, né? Não é aquilo que ela vive, embora no final ela vai perceber um sentimento de amizade pelo Teodoro, mas não de amor. Mas ela está ali vivendo aquela relação de uma sociedade bastante conservadora. Então, ele mostra para a gente, e aí, dentro dessa família,
tem uma série de outras pessoas que não necessariamente são da família, mas aquele jargão, né, da ideia de uma sociedade sem desigualdade social e racial, de que as pessoas são da família, mas elas são de fato funcionários, né, como a Noca, que é uma mulher negra e que serve a casa e cuida dessas crianças pequenas que são as filhas da Camila, né? Então vai mostrando para a gente que as pessoas têm o seu lugar, né, na sociedade, as mulheres têm a sua função. O Teodoro deixa isso muito claro na fala dele, quando ele diz que a mulher tem a função de servir a casa, de ter filhos, né, porque não serve para outra coisa, e a questão do trabalho braçal das pessoas negras nessa sociedade que se diz já livre da escravidão. Então, esse cenário vai se mostrando para a gente nesse fluxo entre São Paulo e Rio de Janeiro, que estão passando pelo mesmo processo de reformas urbanas, que a cidade em foco aqui é o Rio de Janeiro, né? Porque é uma cidade portuária, a gente está com o escoamento do café, é o boom do café, e logo em seguida vai sofrer uma crise, tem a alta da borracha, mas o foco ali são esses produtores cafeicultores, tanto que o Francisco Teodoro tem uma loja para vender o café, né? O grande produto agrícola. Eu acho que uma grande coisa que a gente precisa perceber é que é uma sociedade essencialmente agrícola e que está com o olho na Europa por conta desse advento da modernidade. E o livro vai pontuando para a gente essas dicotomias que existem, né? Como a Josi falou, olha, as mulheres são bem vestidas. O Teodoro faz questão que as pessoas da sua família sejam bem vestidas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer o trabalho braçal, o cheiro que tem dentro da loja, o veículo que passa na rua, a descrição do Rio de Janeiro, de acordo com os bairros, vai separando também as classes sociais. Isso vai mostrando para a gente como que a sociedade se organiza, né? Isso fica muito claro para a gente que é o nascimento da burguesia carioca, né? Já está ali consolidado, mas que uma sociedade machista e hipócrita, porque ele não sabe desse casamento extraconjugal que ela tem, mas ao mesmo tempo eles mantêm as aparências, inclusive no ano da Constituição, da primeira Constituição republicana no Brasil, de 1891, que institui o Estado laico, a divisão entre o Estado e a Igreja, mas eles permanecem com questões que a Igreja não aprovaria, mas todo domingo eles estão lá na missa, mesmo que seja para cumprir uma convenção social, que não é daquilo mais talvez que eles acreditem, né? E esse Francisco Teodoro, ele é esse grande empresário que vai trazer um pouco para a gente da questão meritocrática, né? Ele tem um passado super saudoso de como ele chegou no Brasil, uma pessoa pobre que fez riqueza, casou com uma mulher belíssima, mesmo que não tenha vindo com dinheiro, né? Mas era uma mulher linda que consegue conservar por conta da qualidade de vida que ele dá. Mas a gente percebe que a separação entre Estado e Igreja, ela não está de fato consolidada, porque o ritmo da Igreja Católica está dentro dessas famílias bastante conservadoras, né? E essa Constituição nova, ela vai trazer um outro ponto, que aí a gente tem uma personagem que é muito breve na história, que é a Catarina, a irmã do Capitão Rino. Mas ela marca esse ponto que, olha, o voto agora é universal, mas não é para todo mundo, porque as mulheres não figuram nesse cenário. Os indígenas não figuram, os libertos também ainda não têm direito ao acesso ao voto, né, ao exercício da cidadania. E diante de tudo isso, economicamente, a gente vai ter a política do encilhamento, que quando eu penso em modernidade, automaticamente eu penso em industrialização. Então, a gente teve a vinda dos imigrantes europeus financiados pelo Estado, a gente tem a grande massa trabalhadora que agora é liberta, e essas pessoas precisam fazer a economia girar. Então, a política do encilhamento, ela induz, ela incentiva a industrialização a partir do momento também que ela emite grande quantidade de notas, né, para que a economia circule e faça esse boom aí do café, trazer o lucro que a indústria precisa para se desenvolver. Então, eu acho que todo personagem do livro e como a história se desenrola, ela fala muito de como a sociedade brasileira é nesse final do século XIX. E são por todos esses aspectos que você traz que a gente pensa do porquê que essa obra está sendo cobrada, né, atualmente em um vestibular, né?
Mas eu Exatamente. vou lançar essa mesma fala minha para a Josi, né? Josi, por que que essa obra ela realmente virou esse clássico e que hoje está sendo revisitado, né? Num, no vestibular da Unicamp. A Unicamp ela tem sido bastante, tem estado aí à frente, né, na vanguarda do vestibulares, porque ela tem proposto nos últimos anos a inclusão de obras que naquele momento em que eram exigidas, passam a ser exigidas no vestibular da Unicamp, elas não eram canônicas, né? A gente tem um cânone aí que é só explicando para as alunas, para os alunos, que é um conjunto de obras consagradas aí na história da literatura brasileira, né? E aí no século XIX a gente vai ter autoras, por exemplo, mulheres, né, que ficaram de fora dessa seleção aí, né, de grandes obras que se tornam clássicos da literatura brasileira. E agora, no século XXI, as pessoas começam, então, a retomar né, o movimento feminista, principalmente, começa a buscar essas mulheres que ficaram apagadas na história, né? E a Unicamp à frente aí, sempre tentando estar à frente do tempo, aí mas traz essa autora, que é uma autora que viveu também bastante tempo em Campinas, né? A Unicamp também tem essa coisa, né, dos autores locais, né? Já fez isso com a Hilda Hilst, por exemplo. São autores importantes que não são levados para os grandes vestibulares e que a Unicamp acaba trazendo, né? É, Além de tudo isso que a Renata trouxe para a gente, sobre o contexto histórico, tem um ponto que costuma também ser discutido quando se trata dessa obra, que é o ponto de vista feminino pela primeira vez, é uma mulher falando de mulheres na literatura brasileira, né? Porque até então a gente tinha aí os grandes autores, né? A gente tem o Machado, o José de Alencar, e aí ela é a primeira mulher a escrever um romance que vai falar sobre as mulheres na sociedade, é um ponto de vista feminino. E aí a gente já vai ter autora, já vai ter discussão do feminismo, por exemplo. Não esse feminismo, a gente não pode, né, tentar transpor o que acontece hoje, né, o feminismo que a gente entende hoje, transpor isso para o passado, porque a gente vai se frustrar, né? É anacrônico, não dá para fazer isso. Naquele momento, era o feminismo possível. Então, ela apresenta para a gente o feminismo possível daquele tempo, né? As mulheres questionando, como a Renata trouxe bem aí, um exemplo da personagem, né, que está percebendo as coisas ali. A Camila, inclusive, a protagonista, ela reclama, né, ela recebe um livro em um determinado momento, ela reclama, ela fala assim, eu não gosto, eu não vou ler essa literatura, que trata muito mal as mulheres, que trata muito mal o tema do adultério, por exemplo. Ela já, uma moça que estava tendo uma relação extraconjugal, né, ela fala, não, os autores de literatura daquela época dela, eles costumam destinar finais muito trágicos para essas mulheres que cometem adultério, quando na mesma sociedade os homens tinham outras mulheres, tinha até outras famílias, né? E era visto de uma outra maneira, né? Era uma coisa que era relevada, era coisa do duplo padrão moral, né? Coisa que é aceito para os homens não era aceito para as mulheres. Então, isso está sendo questionado também. Vai ter personagens dentro dessa obra que não só questionam falando sobre a posição da mulher na sociedade naquele momento, como a conduta delas vai ser assim, né? Então, a filha da Camila, por exemplo, ela quer trabalhar, né? Isso antes deles irem à falência. Então, tem uma série de coisas e no final, assim, é em torno das mulheres que essa obra termina, né? Como o Érico disse, não vamos dar spoiler, mas é em torno das mulheres que essa obra toda ela vai se finalizar. Então, esse talvez seja o ponto, né? Além da contextualização histórica, que outros grandes autores também fizeram e tudo mais, e que dá importância para o livro, que faz esse livro ser um clássico, como outros são, mas talvez o ponto central aqui seja a questão feminina na sociedade, que é trazido ali talvez pela primeira vez, e de um ponto de vista feminino também, né? Exato. E vale relembrar que a Renata colocou aqui que a obra foi publicada pela primeira vez em 1901, né? Uhum. Então é bom relembrar esse dado, porque é como você falou, né? É uma mulher
em 1901, publicando essa obra, narrando ali importantes movimentos sociais da época e trazendo uma personagem mulher e outras mulheres também com grande destaque para o enredo, né, para toda a narrativa ali da história. E é como você colocou tão bem a questão do protagonismo feminino já acontecendo naquele momento, ali por meio da obra da Júlia, né, da Júlia Lopes de Almeida. E aí, eu fiquei curioso de saber de vocês, se vocês querem trazer, assim, algum trecho do livro que chamou a atenção, se vocês querem trazer alguma impressão do livro, da obra, que já queira compartilhar. Quero deixar aí aberto para vocês esse momento. Renata? Eu gostaria, e até fazer um adendo em relação a isso que vocês trouxeram agora, que em 1901 a gente ainda tem 30 anos para que o voto feminino aconteça no Brasil, né? Então, eu estou falando do voto, mas o voto, é óbvio, ele não é a única forma da gente exercer cidadania, mas ele é um ponto importante, partindo do princípio que é inexistente para alguns grupos, né? Então, e em 32, a gente ainda está falando de uma realidade que não significa que todas as mulheres podem votar. Algumas ainda vão precisar pedir autorização dos seus maridos. Então, o quanto isso acontece, né? O quanto tempo leva. E como a Josi falou, ela terminar o livro em torno das mulheres e não dando o enfoque para os homens, poxa vida, né? 1901, a gente está falando 30 anos antes da mulher ter algum direito, né? Sobre si, aquelas que eram independentes financeiramente, né? Mas vamos para o trecho. Da página 69, tem uma fala do Teodoro que vai estar relacionada a isso, que foi a que eu escolhi. Acho que foi uma coisa que me toca muito, justamente porque a gente percebe que, infelizmente, esse tipo de fala continua acontecendo, né? Ele fala o seguinte: sei, a vida foi feita para as mulheres, e ainda elas se queixam. Só se fala por aí em emancipação e outras patranhas. A mulher, essa nasceu para mãe de família, o lar é o seu altar. Deslocada dele, ela não vale nada. Então, acho que esse é um dos trechos que mais pegou para mim, assim. Muito bem. Oi. Eu tenho, eu acho que nesse livro eu também tenho um carinho especial por esse livro, e eu gosto muito da maneira como ela conduz o final para essas mulheres. E como eu falei, né, ela propõe o feminismo possível para a época. Então, essas mulheres vão fazer coisas, elas vão ter uma certa independência aí, mas elas vão fazer coisas possíveis para as mulheres no século XIX, né? Elas vão, uma vai costurar, a outra vai ser professora, a outra vai assumir os cuidados dos filhos, né? Isso depois de irem à falência. Então, assim, eu acho que é um importante registro também, esses finais aí, esse final que ela escolhe, essa reta final do livro que ela escolhe, mostra também o contexto histórico brasileiro, né? Era o que era possível para as mulheres fazerem na época, assim, né? Então, é legal porque a gente consegue contrastar com hoje, né? As mudanças que a gente tem na sociedade, e como hoje as mulheres são cientistas, as mulheres são, sei lá, motoristas de ônibus, e naquela época era o que era possível, você não ia ver, não tem como colocar uma personagem dirigindo um bonde para a época, porque isso não tinha. Então, é isso que é o realismo, né? É tratar a realidade possível para aquele momento, e é uma característica importante desse livro que me agrada bastante. Bacana. Eu fiquei pensando, né, para trazer aqui um trecho, e aí depois eu acho que eu queria falar um pouco mais da autora, assim, sabe? E aí fiquei pesquisando, lendo várias coisas, e também tentando ali o que eu vou falar, o que eu vou comentar. Mas aí calhou que ontem eu comecei a ler um livro da Bell Hooks, e aí no prefácio tinha um trecho que eu achei muito interessante, assim, e que eu acho que cabe aqui, e cabe com a sua fala, Josi, sobre a mulher, sobre o que é, sobre ser o que é possível, né? A Júlia Lopes de Almeida era uma escritora, publicando esse livro em 1901.
era um local que ela estava ali, não tinha outras grandes assim como ela, sabe? Então ela foi além. Ela pegou o que não era tão possível e ela transformou aquilo para que de fato ela pudesse ter esse destaque, publicar os textos dela, tanto os livros quanto os contos, as crônicas. E aí, voltando para o livro da Bell Hooks, tinha um trecho que falava o seguinte, que eu acho que cabe até para a nossa autora aqui, que diz o seguinte: se não pudéssemos fazer mais nada, se por algum motivo a leitura fosse a única atividade possível, isso seria suficiente para fazer a vida valer a pena, porque os livros podem ter uma função terapêutica e transformadora. E aí eu achei que esse trecho tinha total a ver com a nossa autora, e apesar da gente não ter combinado isso, porque eu decidi meio que de última hora trazer esse trecho, eu queria também deixar aberto para vocês comentarem sobre isso, né? Sobre a leitura como transformação, nesse nosso contexto, a leitura como estudo, né? Como preparação para um vestibular, enfim, como que a leitura aí para vocês também é indispensável? Completamente indispensável, né? É claro que hoje a gente está nessa posição, né, de professoras e tal, mas, assim, na minha vida a leitura sempre foi importante, mesmo quando eu não tinha livros, quando eu mal tinha acesso à escola que eu estudava, não tinha biblioteca, a inspetora me emprestava livros da série Vagalume, sabe? Então, a leitura está sempre presente na minha vida, e eu acho importante. E acho que é uma coisa que é importante falar também, assim, aproveitando o gancho aí do que você disse, do feminismo possível e ir além, é importante também lembrar que não era possível ir além para todas as mulheres, né? A Júlia Lopes de Almeida era uma mulher de uma família bastante tradicional, era uma mulher com uma posição alta na sociedade, assim, então ser escritora, mesmo para essas mulheres, era difícil, né? Porque enfrentavam aí a fúria dos pais, os editores não queriam publicar porque o pai era poderoso, o marido era poderoso e tal, e a Júlia Lopes de Almeida aí começa a figurar entre as mulheres que conseguem fazer sucesso, né? Ela fez muito sucesso na época dela, esse livro vendeu bastante, e ela ficou apagada durante aí muito tempo, né? Então, a leitura faz com que a gente resgate essas obras também importantes, né? Ô, Josi, sabe que você me fez lembrar que mesmo diante dessa situação, da Júlia sendo uma mulher branca, rica, de uma família que permitiu que ela estudasse, que incentivava o estudo, né? Ela, quando se casa com um escritor português, eles vivem em Portugal e depois retornam, ela tinha sido indicada para a Academia Brasileira de Letras, né? E não é permitido. Nas vésperas dela entrar no cargo, a lauda eu não me lembro do nome do documento, simplesmente some, onde autorizava uma mulher a assumir o cargo. E aí quem assume é o marido, né? Então, mesmo diante de tudo isso, ela ainda foi colocada de lado, né? Ela ainda teve o seu lugar suplantado pelo marido. Exato, exato. E por isso que é importante, né? Papos como o nosso, também é importante, esse livro está sendo exigido aí, cobrado no vestibular, para que de fato a gente tenha essa oportunidade de fazer a leitura, de conhecer essa autora, que durante muito tempo, como a Josi comentou, ficou esquecida e foi apagada aí. E ainda bem que estamos colocando novamente ela à tona aí e dando esse destaque. Bom, nosso papo precisa terminar, nós não temos mais tanto tempo, e eu quero agradecer demais a sua audiência, que acompanhou toda essa transmissão, e também um agradecimento super especial para a Josi, para a Renata, que estão aqui. Obrigado. E para o Márcio, que fez a interpretação de Libras para a gente. Obrigado, Márcio. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, acompanhe as próximas transmissões do projeto Leitura no Vestibular. Todos os vídeos são lançados na primeira terça-feira do mês, no canal do Senac São Paulo no YouTube. Então já faz aquilo que a gente sempre ouve por aí, né? Segue o canal, ativa o sininho, recebe as notificações. E aí a gente se encontra no próximo mês, que a conversa será sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno. Sobrevivendo no Inferno.
dos Racionais MCs. Combinado? Espero encontrá-los lá. E aí, se você quiser saber mais sobre o ensino médio técnico do Senac, você pode acessar o site sp.senac.br/ensino médio e também pode conhecer mais as bibliotecas em sp.senac.br. Porque, eu não sei se vocês sabiam, mas nós temos diversas bibliotecas espalhadas pela cidade, pelo estado de São Paulo, com diversos serviços, ambientes, interações. E aí, estamos aqui aguardando a sua visita. Todos os links que eu acabei de dizer estarão aqui na descrição do vídeo, na descrição desse episódio. O projeto Leitura no Vestibular é uma produção do Senac São Paulo. A gente se vê em breve. Até lá!